Nessa? É? Então, pronto. Agradecido compartilhar, amigo Zé. Bom dia. Vamos organizar, então, a nossa dinâmica de grupo, né? Que é o nosso começo, que são os guardiões. Então, quem poderia assumir hoje o guardião das mãozinhas? E quem poderia... Sim, Bruno, guardião das mãozinhas? Certo, agradecida, Bruno. Quem poderia assumir o guardião do tempo hoje? Ou a guardiã do tempo? Se ninguém assumir, eu assumo, tá? Mas seria importante nós organizarmos para todos poderem assumir também, tá? É importante a gestão do tempo, é uma construção muito importante, porque ela possibilita que todos nós consigamos, né, nos colocar, falar. Bom, então, organizados os guardiões. Amigo Zé, eu gostaria de te fazer a pergunta, se você gostaria primeiro de fazer a sua colocação, ou se já podemos entrar na dinâmica que ficamos da semana passada, com relação à tutoria, né, que é justamente para trazermos essa questão de como vocês fizeram a construção de tutoria, né? Sim, amigo Zé? Olha, eu creio que hoje seria bem melhor escutar as pessoas que fizeram algo para depois, então, se houver necessidade, podermos intervir. Eu acredito que já tenham feito atividade de tutoria, que tenham encontrado dificuldades, portanto, a minha proposta é que nós escutemos esses colegas, essas colegas, falando do que fizeram e depois poderemos intervir. Agradecida, amigo Zé. Bom, então, né, trazemos a tarefa, né, da semana passada com relação à construção da tutoria e gostaríamos de ouvi-los e ouvi-las, né, sobre como está sendo essa construção da tutoria para vocês, né? Então, solicitar, por favor, que vocês levantem as mãozinhas para podermos trazer aqui, colocar como está sendo essa construção. E aí eu só teria um acordo para combinar com vocês antes. Como eu estou como guardiã do tempo, gostaria de confirmar com vocês se tudo bem os 5 minutos, e eu posso ir alertando. Se precisar de um pouquinho mais, é só solicitar. Olha, eu preciso de mais 3, mais 4, mais 5. É só uma questão de nós mantermos o fluxo do tempo. Tá bom? Todo mundo aceita esse acordo? Estamos combinados? Então está certo. Sim, Nádia? Zizi, tudo bem? Eu estou me colocando para assumir como guardiã do tempo, para cooperar, para não acumular tanta função para você, pode ser? Agradecida, Nádia, com certeza. É muito bem-vinda. Então, temos a guardiã do tempo também, a Nádia, o Bruno, guardião das mãozinhas. Então, tá? Quem gostaria já de se colocar sobre a tutoria? Só levantar a mãozinha e vamos trazendo aqui as questões e construções de tutoria. Se tiverem alguma dificuldade de falar sobre a tutoria, eu tenho uma sugestão. A sugestão que eu tenho é com relação a vocês colocarem como está sendo a tutoria, contarem alguns causos, algumas histórias, né, que são importantes para entender como funciona essa construção. Então, essa seria a sugestão, mas claro que é livre e aberto para qualquer construção. É só uma ideia, porque às vezes a pessoa, mas como é que eu vou contar? Então, justamente contar como tem sido feito essas construções. Bem-vindo, Léo, bem-vindo, Mauro e Valéria. Estamos agora aqui no repasse da construção das tutorias e, né, nossos companheiros e companheiras, amigos e amigos estarão colocando sobre como está sendo a construção de tutoria para cada um, tá bom? Agora só falta as mãozinhas, assim. Tem mais uma pergunta. O combinado, então, são 5 minutos para cada pessoa, e precisando mais tempo, negociação de tempo, é isso? Sim, a sugestão do acordo é essa, né? Todos mantiveram um acordo, então seria nessa construção. Tá, agradeci. Bruno, temos mãozinhas levantadas. Bruno, você está conseguindo ouvir a gente? Oi, temos o Léo agora.
Bom dia a todas, todes e todos. Uma pergunta. Teve partilha? Eu cheguei atrasado. Léo, estamos começando agora, teve a organização dos guardiões, e agora as pessoas começariam a levantar as mãozinhas para estar explicitando sobre a construção de tutoria que tem feito. Estamos nesse movimento agora. Tá. Então, eu gostaria de comentar o processo de tutoria que eu tenho feito com algumas pessoas. Eu não posso revelar as pessoas por questões de sigilo, mas é interessante pensar isso. Mas antes dessa tutoria, eu peço 1 minuto para falar uma partilha que me veio, né, e que eu estou construindo um texto sobre ela. Entre Don Quixote e Rei Arthur. Quem sabe, até mesmo Robin Hood. Me desculpem todas as mulheres, mas afinal de contas, todos os contos que representam a ideia da virtude, curiosamente, apontam apenas a presença masculina. Essa é uma questão que me representa há muito tempo a reflexão. Mas essas 3 figuras, para mim, trazem um debate bem interessante. As escolhas de mundo que cada uma delas fez. Uma, a mais conhecida e talvez a mais desejada de todas as figuras, ou ao menos a mais intrépida delas, Robin Hood, roubava dos ricos para dar aos pobres. No seu encalço, sempre um grande, gigantesco pobre. O velho delegado de Wood. Esse delegado nunca se percebia como parte do povo e, infelizmente, se via como alguém vinculado às elites. A outra figura, uma pessoa da elite, que não aceitava um mundo em mudança e que representava e lutava pelos valores que, então, acreditava serem fundamentais para manter viva as relações humanas. A terceira, um guerreiro. Um guerreiro que percebeu que sozinho, nem com a sua grande espada, poderia vencer a batalha. Fez, então, em seu círculo, um grupo de outros guerreiros, em que todos tinham voz igual. Imagine se essas 3 figuras se encontrassem, ao menos que fosse num conto literário. Imagine quantas dessas figuras você encontra todos os dias. Aquele disposto e fazendo tudo para tirar de quem tem tudo e dar para quem não tem nada. Penso muito aí na figura do Júlio Lancelot, que, aliás, o padre Júlio Lancelot, parece que o nome dele já veio pronto. A outra, uma figura sempre disposta a pensar o mundo a partir dos sonhos, a partir da transformação que poderia causar em torno dos seus valores. Que o nosso amigo Zé Pacheco, ele está por aqui, eu sempre penso nele quando eu penso no Don Quixote. Don Quixote não foi vencido. E não se deixou vencer. A terceira também não está aqui. Mas eu sempre imagino o nosso presidente Lula quando eu penso no Rei Arthur. A ideia de que ele poderia colocar no seu entorno grandes figuras para pensar a transformação e a reflexão nessa gigantesca guerra. Como eu queria que essas 3 pessoas se encontrassem. Como eu queria um pouco de Cervantes no conto do Rei Arthur ou no conto mítico do Robin Hood. E como eu gostaria de ver Robin Hood e Rei Arthur lutando ao lado do grande, do gigantesco Cervantes e o seu sonho de um mundo voltado aos valores. Bom, dito isso, deixa eu partilhar a minha questão. Eu tenho feito tutoria com um grupo de pessoas que estão promovendo a mudança numa região do país. E eu pedi para que elas fizessem exatamente isso. Lessem, né, já que eles querem a mudança, lessem e relessem Cervantes. Lessem e relessem O Príncipe de Maquiavel.
e, a partir daí, pensasse que lugar que eles teriam nesse mundo. Né? Foi a partir da pergunta que eles fizeram, como a gente faz a mudança. O roteiro de estudo sugerido foram esses dois autores. Nós estamos nesse passo para o próximo passo. Né? Então, na tutoria, para mim, o tutor, quando a pessoa assume esse lugar, ele também, a partir da pergunta que a pessoa faz, ele propõe uma trilha. Né? Então, ele tem que saber, inclusive, que trilha é essa, para que a pessoa, a partir dessa trilha, acrescente novos caminhos. E, com isso, o tutor vire tutorando. Né? É assim. Bom, era essa a minha partilha e também a minha fala sobre a tutoria, que eu, infelizmente, não posso falar às pessoas, elas não estão aqui, inclusive. Agradecida, Léo. Muito importante, né? Então, tivemos aí uma abertura, já tivemos a partilha da belezura com o Léo, né? Agradecido. Bom, então, quem gostaria de partilhar, muito importante, colocar sobre as tutorias, como estão fazendo, como tem sido. Toda essa construção complementa o aprendizado uns com os outros, porque nós aprendemos uns com os outros. Então, por favor, vamos compartilhar nossos valores, compartilhar nossa construção de aprendizado, que é ela que possibilita todos nós construirmos essa comunidade, que é uma comunidade de todos nós. Lisoneide, fica à vontade. Olá, bom dia a todos e todas. Eu gostaria de fazer uma partilha com vocês. A tutoria e que eu venho praticando, junto com outros companheiros também, é na agrofloresta pedagógica. E, assim, nós temos muitas histórias. E, para poder eu conseguir contar um pouquinho da história para vocês, eu preciso dizer como que as coisas acontecem um pouquinho na agrofloresta. Vou tentar ser bastante assim, uma síntese do que acontece lá. Bom, a Agrofloresta, ela é um projeto que ela acontece no contraturno na escola em que eu trabalho, que é na Castro Alves, aqui no Vale dos Sonhos, Barra do Garças, Mato Grosso. E no contraturno, a gente realiza várias atividades, todas com essa situação da tutoria. E durante esses encontros, as crianças, elas realizam, né, as dinâmicas de grupo, onde elas precisam estar... Aliás, ela não é que precisa, elas se colocam e assumem determinadas funções, na secretaria, no tempo, da mesma forma que nós fazemos aqui. É bem interessante, porque ao longo do tempo, isso vai se tornando tão simples e tão habitual, que elas não têm mais dificuldades em fazer, né, de assumir essas funções. E tem vários casos relacionados a isso. Durante um processo desse de tutoria, aconteceu com um aprendiz, também não vou citar nome, esse aprendiz, ele tem uma dificuldade danada em se manter de uma forma, vamos dizer, um comportamento adequado, né, perante todo o grupo. E nesse dia, numa dessas funções, que é uma função que, na verdade, em relação a acordo com eles fizeram um acordo que deveria ter um guardião dos acordos. Aquele guardião que sempre estaria chamando a atenção para cumprir, né, os acordos relacionados ao grupo. E nesse dia ele se comportou, diante das atividades, de uma forma, assim, formidável. E no final, no feedback, eu fiz questão, né, de fazer um elogio, e os coleguinhas também elogiaram, e ele simplesmente virou assim: tia, o guardião dos acordos é assim, né? Então, todo o comportamento dele, toda a assunção dele, realmente foi feita com a capacidade que ele tinha, e sempre pensando, eu preciso estar de acordo, né, com todo o grupo, porque eu assumi essa função. Então, nesse dia, a gente percebe que, a partir da hora que assume, eles entendem o que é o acordo. E foi perfeito. Tem outras vivências também.
Antes de começar dessa forma, que seria no contratur, na época da pandemia, eu tive uma aprendiz que ela é muito delicada. E eu fiz o convite. E nesse momento ela foi para a Agrofloresta Pedagógica nesse dia, e ela me encontrou assim. Eu estava vestida a caráter, né, do local, porque eu estava fazendo capina, eu estava fazendo podas, e ela chegou, eu estava com chapelão, né, calça comprida, bota e tudo mais, e ela toda delicadinha, linda, maravilhosa. Eu falei, oi, boa tarde, tudo bem? Você veio, que felicidade. Ela, não, pois é, a senhora convidou, eu estou aqui. Eu falei, então vamos sentar ali debaixo da árvore. E ela, aqui no chão? Eu falei, sim, pode sentar, mas está sujo. Aí eu já aproveitei, né, gente? O que é sujeira para você? Ah, tia, essas folhas. Eu falei, será que as folhas é debaixo de um pé de nim, gente? Muitas folhinhas no chão. Ou seja, o ambiente mais natural possível, e o que era natural para mim era sentar por ali mesmo e deixar ela se conectar com o ambiente, né? E nesse momento, você acha que é sujo? Não, tia, é só folha, né? Eu falei, pois então, só folha. E ali a gente foi desenvolvendo uma conversa, um papo, porque na verdade, gente, tutoria é isso, é conexão, é você achar os ganchos, né, para desenvolver o trabalho com elas. E a partir desse momento, assim, a gente percebeu que tinha muitas folhas caídas e a gente começou a se questionar, por que então será que tem tantas folhas caídas? Aí ela observou que eram cortes, né, então tinha cortes de formigas. Ela, olha, lá em casa sempre tem formigas e elas estão carregando folhas. Eu acho que elas vêm até aqui. Ah, gente, eu achei tudo. Achei tudo que eu precisava para começar a tutoria com ela. Então, tutoria é isso. É você buscar as possibilidades através de uma conversa e ela sentir confiança em relação a você, em relação a tudo que você está ali, né, junto naquele ambiente, se sentindo bem. E a partir disso, ela quis estudar as formigas. Queria saber por que as formigas estavam cortando a árvore, por que elas precisavam daquilo, se era para comer, o que era. E a partir dessa conversa, tudo fluiu, e ela fez uma evidência de aprendizagem fora do comum. O que é evidência de aprendizagem? É quando ela realmente entende de que ela já aprendeu o suficiente, ou que ela tinha, né, vontade de aprender sobre as formigas. E foi fantástico. Isso faz já um ano e pouco. Deu só sinalizando o tempo. Ah, desculpa. Você precisa mais tempo? Me dá 5 minutinhos mais, porque eu tenho mais 2 casos que eu acho que é interessante. Poderia? Tudo bem. Tudo bem, pessoal? Sim. Então, a partir desse dia, ela fez essa tutoria, fez essa evidência, e ela se colocou dentro do grupo, ela faz parte até hoje, e a semana passada tivemos uma outra vivência. Tivemos um processo lá com a piscicultura dentro da Agrofloresta, que são outras atividades, e nesse dia a gente serviu caldo de cana. Enquanto algumas crianças estavam se organizando, tinha um outro grupo espremendo a cana. Quando eu falei, a gente vai tomar caldo de cana hoje. Aí ela falou, tia, não dá para ser a cana descascada, porque eu não tomo caldo. Eu falei, olha, tá meio impossível da gente descascar agora, porque as dinâmicas estão muito fechado aqui. Você não quer experimentar? Me dá só um pouquinho. E aí, com isso, ela experimentou um pouquinho, fez a primeira rodada. Na segunda rodada, tia, eu quero mais. Eu falei, você gostou? Gostei, é bom, né? O que a gente vê com essa situação? É porque, em grupo, com várias crianças, a vivência permite você experienciar, você ter uma experiência de você experimentar e adotar, né, tudo aquilo que é bom. E as outras crianças ali, tudo junto, aprendendo um com o outro, e ela aprendeu naquele dia que caldo de cana também era bom. Tem uma outra situação do meu aprendiz também, que um dia, a gente usa muito a questão do xadrez também nas atividades. E esse dia, esse mesmo aprendiz que eu falei um pouquinho antes, que ele tem dificuldade de se conter na sala de aula de uma forma adequada. E eu trouxe uma atividade relacionada ao xadrez. Estávamos falando sobre a rainha.
E a rainha, a gente ia falar qual a importância da rainha no xadrez, aquela coisa toda. E ele falou assim, a rainha é importante? Eu falei, nossa, a rainha é muito importante no xadrez. Ela é uma das peças fundamentais. Olha, o xadrez é como se fosse a sua vida. A rainha, o que é a rainha sua na sua vida? Ele, é você. Eu falei, mas eu? Não tem alguém assim na sua vida que você fala assim que ela é razão da sua vida e tal? Ah, a minha avó. O que a gente percebe? Essa criança ela tem uma dificuldade em relação à família, ela não tem uma construção muito legal com a mãe, e nem com o pai, e tem uma dificuldade na casa da avó. Então ela se conecta com muita facilidade. E ela teve uma conexão muito legal comigo. Aí chega um ponto de que essa conexão se torna, vamos dizer assim, muito forte, e é onde você realmente se compromete, porque tutoria é isso, gente. Tutoria é conexão, é relação, é doação, é se comprometer, né? É construir junto. É isso que eu precisava passar para vocês, que na Agrofloresta tem todo esse trabalho. E nós temos 15 crianças, e cada criança tem a sua particularidade e tem as suas histórias. Eu só queria comentar e trazer um pouquinho sobre como tem acontecido as tutorias em nossos trabalhos, tá bom? Muito agradecida pela atenção. Amigo José? Nós estamos a escutar depoimentos, né? São testemunhos de práticas, e esta última da Lisoneide mostrou exatamente o que é na prática uma tutoria. Para quem não esteja muito por dentro do assunto, a tutoria é o complemento daquilo que a Escola Nova nos trouxe. Ela considera o sujeito de aprendizagem como centro do processo, enquanto que a prática de tutoria coloca esse sujeito de aprendizagem no contexto de uma comunidade, havendo realmente, como disse a Lisoneide, um vínculo entre quem aprende e quem ensina. Aprendemos uns com os outros. Há um aspecto que eu gostaria de recordar. O registro. Aquilo que a Lisoneide falou, de evidências, para quem não tiver também ainda escutado este termo, trata-se de evidências de aprendizagem. E é bom que vão, como eu tenho dito várias vezes, quando fizerdes a experiência de tutoria, gravar em vídeo não só o produto, a apresentação do currículo, a apresentação daquilo que se aprendeu, mas também todo o processo, em imagens breves, mas que mostre como é que esse conhecimento foi produzido. Eu tenho uns livrinhos que falam disso, e se os meus amigos estiverem de acordo, eu irei propor partilharmos. São livros da Escola da Ponte, que não é ainda essa nova construção social, mas que deu o passo decisivo de mudança quando coloca o sujeito no centro do processo. Então poderei partilhar convosco, assim como algum material sobre portfólio. Se considerardes que é o momento de partilhar, eu enviarei para a equipe, para a Zizi, para o Léo, para o Mauro, para o Bruno, para a Tina, e vós ireis partilhar com quem quiser, basta que entre em contato connosco. Só mais uma coisinha. Eu sei que estou sempre a insistir, sempre a lembrar, mas é bom pensar que nós não temos que produzir projetos para os alunos, mas construir com eles. E que nós não temos que
ou melhor, teremos algum tempo de dar aula, em sala de aula. E não estou a pôr em causa a bela apresentação da Lisoneiro, mas vamos ter que perceber que esse estudo, essa pesquisa tem de partir de roteiros de estudo. Roteiros de estudo. E através desses roteiros, as várias dimensões que eu atuar, é muito importante um permanente diálogo entre o aprendiz e o mestre, chamar-se. Então, como eu não disse nada até agora, vou-me calar também para continuar a escutar-os. Para aqueles que tenham participado pouco nestes encontros, eu preciso sempre lembrar que na dialética freiriana nós não começamos pela reflexão, começamos pela prática. E agradeço à Lisoneide e ao Léo e àqueles que vão agora de seguida fazer o seu depoimento. Lhes agradeço de trazerem práticas. É por aí que a gente vai. Leva o tempo que levar. Porém, em Portugal, onde eu estou, nós teremos muito pouco tempo para essa transformação. E creio que vai ser necessário mesmo ter mais encontros. Mas é preciso que as pessoas comecem a fazer, realizar alguma coisa. Eu penso, dizia, que todo mundo, toda a gente recebeu documentação sobre tutoria, sobre ciclos de aprendizagem, mas se isso não aconteceu, será bom que se envie para que estas conversas sejam mais produtivas, para outras pessoas também virem depor aquilo que é a sua experiência pessoal. Até breve. Com licença, só informar, amigo Zé, que sim, tá? Tá no núcleo documental, todos os materiais que o amigo Zé repassou sobre círculos, sobre as questões do termo de autonomia, sobre todo o plano de inovação, tá tudo compartilhado, tá bom? Então, confirmado. Agora, então, é a Mariana. Bom dia, pessoal. Eu sou Mariana, né? Sou aqui da Escola da Floresta, Comunidade de Aprendizagem, né? Sou companheira do Bruno. Então, estamos trilhando essa construção juntos, né? Desde o início. E venho aqui compartilhar um pouco dessa experiência de tutoria com vocês. Vou começar pelo momento que estou agora, né, que estamos vivendo essa semana. Então, uma situação que me colocou a refletir, assim. E também depois eu vou voltar um pouco no início, nesse processo que está sendo para mim aprender a ser tutora, né? Que eu acho que aí contempla, essa partilha contempla todo esse grupo que cada um está numa etapa, né? E pode servir para vocês, assim, essa experiência de construção, porque é importante a gente ver o processo, né? Às vezes a gente escuta, então, esse início, quando o Zé fala assim, ó, encontre alguém, é isso, encontre alguém e inicie esse processo, né? Vamos lá, vamos começar, porque no momento que tu senta na frente de alguém e te propõe a ouvir o que ela quer saber, o que ela quer aprender e apoiar esse processo, pronto, dali tu já vai iniciar uma transformação. Não tem volta, não dá para dar ré aí, né? Não tem como dar ré nesse processo. Então, eu acho que o início, ele é importantíssimo. Eu vou partilhar, então, como foi essa semana na minha experiência como tutora. A gente está com uma turma, a turma da Floresta, uma turma que não tem série, né? São todos de idades diversas. E temos educadores voluntários, que trabalham de forma gratuita, e temos educadores cedidos pelo município, nessa parceria com a escola pública, que somos parte, né? Então, essa semana teve trocas de educadores, né? Iniciamos em março com alguns educadores, e agora, que a gente está fechando abril, já a Secretaria do Município chegou informando que iriam mandar mais educadores, mais monitores, que algumas crianças têm direito. E aí
nessa enrolação toda, levaram uma educadora, nos deram outra, mas nessa enrolação toda, ainda a bondade do universo, ele é maior, e veio uma educadora muito comprometida, né? Eu ficava muito receosa, porque leva tempo para a gente iniciar esse processo num outro paradigma. Então, tudo é uma construção, tudo demora. Então, quando acontece do poder público, né, trocar os educadores, isso modifica tudo. Mas essa educadora chegou e eu estava receosa, assim, como que a gente vai fazer tudo isso de novo, iniciar todo esse processo? E aí uma das crianças, uma das aprendizes, estava com seu roteiro de aprendizagem, finalizando seu processo de tutoria, e essa educadora, que é muito comprometida e está muito encantada, há apenas 3 dias que ela está com a gente, e ela está já muito comprometida com cada criança, com a mudança na metodologia, aceitando os aprendizados, se colocando no lugar de aprendiz. Ela falou assim, ela fez tudo isso, ela aprende tudo isso junto. Ela estava, a Elisa, que é a aprendiz, ela está fazendo história em quadrinhos, ela decidiu estudar arte, e dentro dessa grande área, ela iniciou pela construção de uma história em quadrinhos. E aí a Elisa disse assim, vem cá, eu vou te mostrar todo o passo a passo, como é que eu cheguei aqui, porque agora eu já estou finalizando a minha história em quadrinhos. Mas eu iniciei assim. Aí ela foi mostrando o planejamento, o roteiro, e eu não precisei dizer nada, né? Então, nesse sentido que o José Pacheco trouxe, assim, da importância do planejamento, do roteiro de aprendizagem, né? Dessa construção da apropriação da criança. Quando ela faz parte, ela vê, claro, os passos que ela deu, né? Para chegar a concluir aquilo que ela estava buscando. Então, nesse momento, com essa aprendiz, foi assim, a gente conseguiu isso, e conseguiu que ela transmitisse para a nova educadora como era a metodologia e como era o processo ali. Também quero compartilhar, então... Com licença, Mariana. Já foi o tempo. É que deu tempo. Você gostaria de negociar mais tempo? Mais 1 minuto para concluir, então. Pode ser? Pode ser, claro. Tá. Né, esse processo, eu entendo assim, quando a gente está falando de 1 a 1, é uma coisa, mas se amplia para mais aprendizes e para uma turma toda, a gente olha para uma diversidade humana, para uma riqueza de interesses, para diferentes formas de encontrar esse lugar de escolher o que eu quero aprender, né? Eu consigo ver isso na Turma da Floresta, porque são tantas crianças, tantas realidades completamente diferentes, idades diferentes, tem irmãos, tem criança que é filho único, tem criança que precisa de doação de calçado, tem criança que viaja de avião, então é muito diversas realidades, e aí, quando tu chega para construir e para perguntar o que tu quer aprender, tu tem que levar em consideração tudo isso, né? Toda essa diversidade, onde é que essa criança se encontra dentro dela mesmo? Como é que ela se reconhece? Então, é um aprendizado. Aprender a escolher o que eu quero aprender é um aprendizado. Aprender a aprender é um aprendizado. Para chegar nessas construções, desses roteiros de aprendizagem, esse planejamento da minha pesquisa, é um grande processo, né? Então, eu acho que quando a gente inicia, a gente começa a ver todos esses elementos, né? Muito obrigada, desculpe por passar o tempo. Amigo Zé. Só para fazer um comentário em relação a esta excelente intervenção. Quando o poder público substitui educadores num projeto, como foi dito, isso provoca sempre algum desgaste, é quase como voltar ao início. Eu imagino alguém que chegue hoje a este encontro, por exemplo, e não consiga acompanhar, não é, devidamente
aquilo que nós estamos aqui a escutar, porque não passou pelas experiências que vós passaste. É muito importante a estabilidade da equipe. E o que nós fizemos, eu vou deixar aqui como possibilidade, lá há muitos anos já, da Ponte, foi propor ao governo, ao Ministério, no caso do Brasil, à Secretaria de Educação, com certeza, aquilo que eu tenho já falado várias vezes, um termo de autonomia, que em Portugal é contrato de autonomia. Se a escola não quiser assumir esse termo, esse contrato, a equipe do projeto deve entregar a minuta e propor o diálogo. Porque nesse contrato, ou nesse termo, está escrito que é a escola que escolhe os seus professores. Eu vou repetir, é a escola que escolhe. E escolhe em concurso universal, escolhe sem qualquer favoritismo, escolhe para ser educador num projeto que traduz uma determinada visão de mundo. Longe daqueles concursos de professores em que a pessoa concorre para ficar mais perto de casa, que é legítimo, também, mas não é por isso. Então será importante que, no mais breve prazo, vós possais fazer entrega dessa minuta. Eu tenho estado a debatê-la com a Secretaria Municipal, onde está o projeto que eu acompanho mais diretamente. Penso que em maio estará aprovado e a partir daí nunca mais haverá mudanças súbitas no corpo docente. Nós estabelecemos na Ponte que o concurso deveria ser direto da escola com os professores e que o professor deveria estar 3 anos, no mínimo 3 anos, ligado ao projeto. Eu tinha mais qualquer coisa, mas já me esqueci. Já sei. Quando vós entenderdes que aquilo que a criança apresenta no diálogo que tem convosco, na interação ou nas apresentações que eu propus que se fossem feitas ao fim de 1 hora de trabalho, vede se nessas evidências de aprendizagem estão conteúdos, objetivos da grade curricular nacional, do currículo nacional. Porque nós esqueçamos que estamos numa escola. Claro que tudo aquilo que eu escutei aqui, desde a primeira intervenção, tudo isso tem a ver com aquilo que está no currículo de ciências, geografia, língua portuguesa, mas é bom que vão fazendo registros para mostrar que as crianças aprenderam isso, senão fica tudo misturado e vai ser difícil depois construir um portfólio. Então, e estar sempre atentos para ver se aquilo que é o depoimento da criança, aquilo que é o diálogo que eu estabelecei com ela, se nesse diálogo, nesse depoimento, poderei escolher imagens, sons, textos, tudo o que seja, para colocar no portfólio da criança. Olá, obrigado. Zé Viviane, fica à vontade. Bom dia a todos, a todas, boa tarde. Vou fazer a partilha de dois tipos de tutoria, né? Porque eu faço uma mentoria com o Bruno, e nesse processo de mentoria a gente também está aprendendo a fazer tutoria, né? Então eu faço uma tutoria com o meu filho para ver todo o processo e aprender. E, paralelo a isso, tem um trabalho que eu desenvolvo, então, com a rede aqui de São Leopoldo, com os professores da educação de jovens e adultos, já falei em outros momentos, né? E aí esse processo é diferente, porque esse é um processo que eu vou aprendendo junto com esses professores que estão aplicando nas turmas de EJA. Então, a gente faz essa formação, assim, conjunta. Então, nesse processo que eu faço com o meu filho, o que eu gostaria de partilhar foi o momento que eu aprendi a diferença do planejar para e do planejar com, porque eu elaborei um roteiro, ele tem 7 anos, elaborei um roteiro de estudos com ele, né, e nesse roteiro ele disse que queria aprender a dirigir,
E aí, a partir dessa vontade dele de querer aprender a dirigir, eu elaborei ali uma série de possibilidades, né, do que a gente poderia desenvolver nesse roteiro. E aí, no meio disso, entrou uma literatura, que foi, porque a gente trabalhando endereços, enfim, aí apareceu uma literatura que falava sobre cartas, a gente leu aquela literatura, ele gostou muito, assim, ele gostou muito daquela literatura, acabei incluindo, ela não estava no início, acabei incluindo, aí ele mandou uma carta, eu fui sugerir para ele, bom, então quem sabe eu vou seguir por aqui, né, porque ele disse que queria dirigir para visitar pessoas que ele gostava. Aí eu disse, bom, então vamos fazer uma carta para ver onde é que é o endereço dessas pessoas que você gosta, onde é que moram, para a gente calcular a distância para ir até lá, enfim, uma série de coisas que eu propus. E daí ele disse assim para mim, mas eu não quero fazer isso. Eu quero aprender como é que troca a marcha do carro. Como é que, se não vai faltar gasolina, né? E a gente começou a falar de outras coisas que eu vi que era do funcionamento do carro que ele estava querendo, não estava mais querendo saber da distância, do percurso, do endereço daquelas pessoas, né? E aí então vamos mudar o planejamento. E aí a gente eu estou tentando, ainda não consegui, um contato com uma montadora que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, em Gravataí, a montadora da GM, e ver se a gente consegue uma visita na montadora, para ele conhecer o processo, então, de montagem dos carros, e a gente continuar por aí. Então, é muito sensível, assim, né? Eu tinha um monte de coisas na minha cabeça que eu achei que poderia trabalhar, que poderia desenvolver, mas no momento que ele dizer, não é isso que eu quero outra coisa, a gente também tem que acolher, né, isso e lembrar que é planejar com ele, então tem que considerar isso que ele traz. E sobre o outro processo, que é bem diferente, né, que eu fico lembrando o tempo todo das colegas lá, a gente está no processo de formação, né, que é na teoria, é teórico-prática. A gente vai fazendo e vai pensando. Então, teve um momento que uma colega, elas vão postando ali no grupo, que elas vão fazendo, eu não estou são 2 escolas, eu não estou nas 2 escolas, então vou acompanhando assim, eu tento ir toda semana, né, ou agendar alguns horários, mas eu não estou lá todos os dias. Então, elas vão fazendo as atividades e vão postando num grupo que nós temos. E aí eu dou um feedback, dou um retorno sempre no privado, e chamo cada uma e converso e tudo, e a gente faz essas reflexões. E aí teve uma que disse assim, tem um aluno que na hora ali, ele fica aproveitando o tempo que ele deveria estar pesquisando para ficar nas redes sociais. E aí ele não está pesquisando e tal, o que tu sugere? Daí, o que eu não sei também se eu fiz correto, né, mas eu disse para ela, bom, então de repente o interesse dele, ele está sinalizando que o interesse dele está nas redes sociais, a gente acho que tem que tentar, então, construir algo com ele a partir disso, fazer um questionamento para ele, quais são as redes sociais que ele gosta, quais são as diferenças entre as redes sociais, né, entre os propósitos de cada uma, como é que elas se constituem, enfim, talvez, então, explorar a partir disso, já que é isso que ele está sinalizando, que é o interesse dele, que é algo que ele fica fazendo ali, né, no horário, então talvez aquilo que colocaram como o interesse dele, eu senti que houve uma dificuldade, né, de conseguir identificar o interesse das crianças, eu sugeri filmes e documentários, né, mas no momento que tu sugere, daí tu já não está mais acolhendo o que é do interesse da criança, no caso ali são jovens e adultos, né, mas enfim, aí a sugestão que eu dei foi essa, e ela achou interessante e disse que ia tentar, mas eu não sei o que vai rolar disso. Mas enfim, eu até não ia partilhar, porque eu achei assim, esse processo ele tá tão inicial ainda, né, eu não vou partilhar, vou deixar a coisa ficar melhor, assim, para compartilhar com os colegas aqui, mas é o processo, né, então resolvi partilhar com vocês, era isso. Muito obrigado pela partilha, Viviane. A Viviane, foi bem rápido esse relato, até por conta do tempo, mas a Viviane teve um processo muito bonito. Se ela compartilhar todas as áreas do conhecimento que ela conseguiu atingir com essa tutoria com o filho, é algo fantástico, assim. E isso demonstra, né, que a gente não precisa esperar uma condição ideal ou uma... Né, vai atrás, o filho, o vizinho, o importante é sair da inércia, porque é esse movimento que traz a experiência. E não há transferência intelectual, não há como ler um livro, ouvir falando, né? A pessoa precisa embarcar nessa experiência, como no caso a Viviane fez e teve uma vivência bem interessante. Gabriel. Eu acredito que o Pacheco ia falar sobre a Viviane. Pacheco? Não, pode falar, Gabriel. Fala. É mais importante a tua fala. Vamos lá.
Tá certo, agradecido, Viviane. Eu ia partilhar uma experiência que eu tive com a minha primeira tutoria, na verdade um aprendizado, né? E eu vejo que, tipo assim, é um grande desafio assumir um aprendiz para ser tutor, né? Como já foi colocado também, a gente está sempre aprendendo a como se tornar um tutor, né? E o primeiro aprendiz que eu tive, também não vou citar o nome, né, porque também nem falei, que ia mencionar sobre ele, e também porque ele é tímido, mas o meu primeiro aprendiz, eu passei por um desafio assim peculiar. Na época ele tinha 16 anos de idade, e eu estava aprendendo como começar a fazer tutoria, eu tinha acabado de me formar, aí eu falei, você é um bom professor, e aí o Pacheco, acabou, professor, não existe mais essa profissão. Agora só tem. Aí eu, não. Aí eu aprendi a ser um tutor. Como que é ser um tutor, como que é ser um educador, né? E os jovens de 16 anos têm uma peculiaridade, né? Cada aprendiz tem sua singularidade, isso é verdade, mas existe, assim, até dentro da teoria do desenvolvimento humano, existem as faixas etárias. E quando eu perguntei para o meu primeiro aprendiz, tipo, o que que você quer estudar, assim, todo contente lá, aplicar o método, a segunda tutoria dele que aconteceu uma situação assim interessante, que vale a pena discutir. Eu vejo que ele não escolheu aquilo que ele queria estudar. Ele escolheu aquilo que ele achava que eu queria que ele estudasse. Entendeu? O jovem, geralmente, o adolescente, ele às vezes busca ser aceito, né? Então, às vezes, tem esse processo de, em vez de escolher aquilo que ele realmente quer, né? A própria Lisoneide tem uma história bem interessante do bolo de chocolate, não sei se já contou. Teve um aprendiz bem pequenininho, a gente perguntou, o que você quer aprender? Aí ele olhou assim, bolo de chocolate. A criança é muito autêntica, né? Já o jovem já começa, né, de simular, aquela coisa social, né? E eu comecei a perceber no estudo, tipo assim, que o estudo não estava indo, né, que não estava. E na época a gente estava fazendo agrofloresta pedagógica, então a gente estava aplicando todos os conceitos da agrofloresta, agricultura sintrópica, preservação do solo, e o estudo dele era sobre o solo. Só que, na verdade, ele queria estudar sobre máquinas agrícolas, aqueles tratores, ele gosta ainda muito disso, né? E o trator, não sei se vocês conhecem o mundo agroecológico, o trator ele é uma invenção que surgiu depois da Segunda Guerra, quando o ser humano parou de guerrear, e aí as máquinas de guerra se tornaram tratores, que era, segundo alguns ecologistas, né, falam, né, que o ser humano entrou em guerra com a natureza, né? Acho que a Ana Maria Primavesi fala sobre isso, né? Então o trator, na verdade, é um tanque de guerra, né? Ele impermeabiliza o solo, tem várias coisas, né, que não são muito boas, né? Então, meu aprendiz viu, assim, que se ele falasse que ia ser trator, não ia ser muito bem aceito, tipo, ia ser, com certeza, bem aceito, mas tem aquela diplomacia, né, o contexto político, né? Só que o estudo não ia, assim, para frente, né? E foi complicado. A Lisoneide acompanhou de perto, né, as minhas angústias, né, Lisoneide? E o que eu percebi foi o seguinte, na hora eu até tentei, não, já sei, vou resolver de um jeito, sabe, quando a gente tenta resolver uma situação. Não, termina logo você faz logo essa evidência, né, termina seu estudo sobre o solo, né, vamos partir para outro tema, né, achando, né, aí o outro tema que ele escolheu também, e esse meu aprendiz, ele é uma pessoa bem inteligente, uma pessoa, assim, que eu gosto muito dele, tipo assim, foi, nossa, uma preciosidade ter ele como meu primeiro aprendiz, mas ele sempre foi, ele é filho único, ele sempre foi bem responsável, então ele tem esse processo de se responsabilizar, então ele se via, tipo assim, não, eu tenho que estudar sobre o solo, porque a gente está fazendo isso. Então a intenção dele era boa, assim, eu via que ele queria, porque... Só que o ponto era justamente outro, pegar aquilo que ele gostaria de estudar, aquilo que ele quer estudar, pegar essa energia da vontade, de acordar isso. E eu sinto que eu não consegui, na época eu não tinha tanta habilidade com as práticas da tutoria, e eu não consegui
puxar isso. E eu sinto que isso está justamente no ponto da relação humana. Porque eu queria seguir a receitinha de bolo, né? Chegava lá, o que você quer estudar? Aí o aluno responde, quero estudar isso. Ah, então vamos fazer isso. E o ponto justamente é você desenvolver o campo de relação. Porque se eu tivesse talvez conversado mais, tivesse percebido qual era o interesse mesmo dele. Então, existem várias formas de você perguntar para a criança, né? Não é só aquela forma sistemática ali, o pragmatismo ali. Então, isso que eu tenho a ressaltar, que é a questão da relação humana, que é muito importante. Com licença, Gabriel, o tempo. Você precisa mais tempo? Acredito que ele travou. Voltou. Estou de volta. 2 minutos, por gentileza. Ok, tá certo. E um ponto que, tipo assim, até hoje eu mantenho contato, foi 2 anos atrás, ele tinha 16 anos, hoje já tem mais de 18 anos, ele não está mais fazendo tutoria, já tem a vida dele, e mesmo assim, eu sinto que eu ainda sou responsável, assim, tipo, de acompanhar, porque o ponto da relação humana é você assumir tá ali, entendeu? Assumir, chegar e tá com contato. Então a criança, ela sente, o jovem, ele sente isso, quando você tá fazendo por você mesmo. Então esse é um desafio bem interessante, de você saber perceber a outra pessoa, e também saber lidar com essas questões. Quando você está fazendo tutoria com uma criança, ela é direta, ela é espontânea, entendeu? E o jovem já é um pouco mais, tem que saber, tem as suas peculiaridades, cada faixa etária. E a Lisoneide está acompanhando minhas angústias lá, né? Se tiver alguma coisa para complementar sobre isso. Mas é isso, agradecido. Muito obrigado, Gabriel. Agora eu te reconheci, bom te ver. Sem máscara fica diferente. Agora eu vi de quem se tratava. Bom te ouvir e te ver assim. José. Ora, mais uma vez. São 5 pontos muito breves. Toda a prática tem teoria. E mesmo sem usar citações, não é preciso para nada, eu observei nestes breves exposições muita base teórica. Mas eu recomendo que leiam, sobretudo, 3 grandes autores: Ramon Flecha é com X, Lauro de Oliveira Lima e Agostinho da Silva. Para já, estes 3, porque é preciso ter segurança naquilo que se faz, e essa segurança vem exatamente da capacidade de explicar por que se faz. Segundo, cuidai de fazer, para além destas excelentes exposições de relação, hoje foi muito base na relação, criar os círculos de aprendizagem. E quem não está familiarizado com estas expressões, os conceitos, práticas, será bom que vá lendo aquilo que está no nosso núcleo documental. Outra coisa, eu ouvi depoimentos individuais, mas que eu presumo que sejam inclusos numa equipe. É muito importante praticar tudo isso numa equipe, embora cada qual tenha os seus tutorantes. Ao fazer a pergunta à criança o que ela quer saber, o que ela quer aprender, que assunto, tema ela quer, é bom que vós comeceis a tentar perceber qual é a necessidade que está por detrás da necessidade enunciada. Faço-me entender? Portanto, nós vamos muito aos encontros da necessidade, desejos, sonhos. Mas é muito importante, quando a criança manifesta uma necessidade, ver qual é a necessidade que está por detrás dessa necessidade, bem mais profundo. Finalmente, nós não devemos apenas perguntar às crianças o que elas querem saber, o que elas querem aprender, fazer.
Devemos ser proativos em muitos casos, avançar com propostas, porque muitas vezes o que acontece é que a criança realmente, como tu disseste, Gabriel, diz aqui, a criança ou o jovem, diz que quer aquilo que ela pensa que nós queremos que ela queira. Compreendem? Acho que me fiz entender. Como estamos já perto do final, agradecer-vos e até à próxima. Um abraço. Joe, a minha fala vai bem no sentido do que o Gabriel trouxe e que o Zé também acrescentou, que é isso, né? É muito mais que uma pergunta, né? O processo de desvendar esse currículo subjetivo e que passa a ser um currículo intersubjetivo, porque passa a ser uma subjetividade que é compartilhada, né, com o outro. Ela é muito mais que uma pergunta, né? E essa pergunta pode nos levar, às vezes, a... E eu vi, assim, muitos educadores começarem a experiência e chegarem ali na frente de uma criança e dizer assim, o que tu quer? E a criança ficar congelada, assim, né? E como esse exercício, ele é um fato, primeiro, é a conexão. Eu, quanto mais passo o tempo, na minha experiência, tanto enquanto educador, né, no paradigma da aprendizagem, enquanto pai, é que o centro do processo educativo é a conexão. É o como que tu se conecta aquele outro ser com respeito profundo, porque eu vejo que o desrespeito é muito comum. Eu não falo nem desrespeito explícito, levantar a voz para a criança ou falar alguma coisa. Esse é explícito. Eu falo implícito, que é, por exemplo, a criança está lá na educação infantil ou no primeiro ano e aí ela conta uma história da vida dela, assim, olha só, fulana, que bonitinho, fulana, ai, que mimosa, nós vamos... É um desrespeito para com esse ser, porque é como se eu não tratasse com seriedade aquele outro sujeito, sabe? Eu vejo muito assim, olha que bonitinho, mas eu não dou valor, eu trato como se fosse um bibelô, sabe? E essa capacidade de... Realmente, aquela criança, ela pode ter 6 anos, mas é uma potência. E é uma potência ainda livre e desejosa de se realizar. Né? Essa vontade de potência está ali. Então, eu sempre digo, eu olho, escuto a criança com 6 anos com a mesma seriedade, se não mais, que eu trataria como se tivesse uma reunião com o secretário de educação, por exemplo. Eu não trato que é uma criancinha bonitinha, eu olho e me entrego àquela relação. Eu me conecto a esse ser para compreender o universo dele e juntos nós navegarmos nesse universo de aprendizagem. Aí é fruto. Então, eu posso estar revestido superficialmente de paradigma da aprendizagem, mas eu estou assim, no final que eu quero é colonizar o outro com algum ensinamento. Então, eu estou lá para ensinar o outro. Eu tô pronto, meu objetivo, eu quero ensinar. Eu vou dar uma ajeitadinha, mas no final o que eu quero é colocar alguma coisa no outro. Né? Então é um processo unidirecional e controlado. Agora, quando eu me conecto com o outro e dessa conexão surgem interesses, aí sim. Né? Mas tu vê, não há uma intencionalidade pronta do que eu quero, porque senão a relação já não é de conexão, é uma relação de colonização. Quando eu me entrego para a relação e dessa relação brota interesses genuínos e nós juntos trilhamos isso, nós podemos voar aos céus, mas ele é a partir de uma conexão sincera e não de uma intencionalidade bancária de querer depositar alguma coisa, trazendo essa referência do Paulo Freire, querendo depositar alguma coisa nele, mas antes eu vou dar uma pincelada de paradigma da aprendizagem, mas o que no fim eu quero é prover. Com licença, Bruno. É só para sinalizar que deu o tempo, são 12 horas. Certo, muito obrigado. Somente isso. O amigo, o José, eu não sei se a mão não baixou, ou agora do Zé, ou é a Fernanda. É a Fernanda. Fica à vontade, Fernanda. Só um pouquinho, Bruno, com licença, nós precisamos acordar porque o nosso tempo passou, né? Então, vamos acordar. Vocês gostariam de continuar? Acordamos mais uns 10 minutos ou 15 minutos para podermos fechar. Tem pessoas que estão para se colocar, a Fernanda e a Marta Caldas.
Poderia ser 10 minutos, todos concordam? Então, só para acordarmos, tá bom? Que o tempo passou. Agradecida, Bruno. Repassando novamente. Vai lá, Fernanda. Para mim, Fernanda está sem som. Ela está sem áudio. Ai, desculpa. Eu vi que passou o tempo, mas é tão gostoso escutar essas partilhas e passam várias aqui pela nossa cabeça na hora que a gente vai escutando. Mas eu queria falar só um pouquinho da minha experiência, um pouquinho dessa pergunta, né, principalmente para a primeira infância, o que você quer aprender, né? A gente está no 2º ano de escola coqueiral e o primeiro ano, na primeira semana, todas as crianças com 3 aninhos de idade, elas respondiam, a gente veio para cá para aprender a ler e escrever. Então, vinha muito desse lugar, da expectativa até mesmo das famílias, do que as famílias falam, você precisa ir para a escola para aprender a ler e escrever. E foi praticamente um ano para conseguir que essa resposta mudasse e que eles entendessem também que a escola ela não estava ali para ensinar a ler e escrever. Então, foi preciso mesmo desconstruir e tentar trazer, mas o que mais? Então, assim, eu não desconsiderava a leitura e a escrita, mas eu perguntava, e o que mais você gostaria de aprender aqui nesse espaço? E hoje, o que eu considero é que o nível de autonomia está tão significativo dentro dos processos da escola, que eu sinto que nós, tutorandos dentro do espaço, eles chegam para a gente, não é nem a gente não precisa perguntar, assim, eu preciso desse elemento porque eu quero aprender isso. Eles já chegam sinalizando o que eles precisam. Igual ontem eles queriam, e também sai do individual, eles hoje conseguiram entender que os aprendizados podem ser também demandas coletivas, não só individuais. Então, ontem eles estavam querendo fazer fogo com a lupa. Então, eles já chegam para o tutor, olha, eu quero a lupa, mas ao mesmo tempo, na hora que a gente chega e entrega a lupa, já estava a fogueirinha toda pronta, eles já tinham pegado a palha, já tinham feito todo o processo. E aí você entrega a lupa. E depois que eles conseguiram fazer o fogo, eles ficaram pensando qual era o conhecimento, por que deu o fogo, para depois chamar o tutorando e falar, mas então, como que é mesmo, né? Vamos pesquisar. Então, assim, o processo de autonomia está tão gostoso que entre eles, e isso eu estou falando de crianças de 8 anos, que é o mais velho, que entre eles, não, a gente quer saber sobre a abelha. Noah, seu pai, ele trabalha com isso, né? Vamos fazer uma caixinha aqui na nossa escola? Eles, né, então você fala com seu pai, eles até passam por cima dos tutores e já resolvem entre eles. A gente é só um canal, assim, é como se a gente estivesse ali dentro do espaço, sendo um canal para facilitar o processo. Mas eu tenho uma dificuldade ainda, que são nos registros, porque é tanto conhecimento, é como se em 2 horas eles passassem por todas as áreas de conhecimento necessárias para um processo de aprendizado. E como... E para eles, veio tanto de dentro que, às vezes, eu sinto que, quando eu pergunto assim, o que a gente aprendeu hoje? O que você aprendeu hoje? Eles não conseguem verbalizar o tamanho desse aprendizado, sabe? É bem simplificado. Eu aprendi a subir na árvore, mas por trás desse subir na árvore teve tanto aprendizado que aí eu fico nesse lugar. Deixo ele entender que é só subir na árvore, eu também faço com que ele registre todos esses outros processos de aprendizagem por trás de aprender a subir na árvore. Então, assim, dar nome mesmo, porque eu sinto que algumas crianças, quando elas saem e conversam em outro contexto, ontem mesmo, né? Eles aprenderam, passaram por todas as áreas quando eles fizeram fogo com a lupa. Só que eles não dão nomes para isso. E aí, quando eles chegam com outro coleguinha, eu tive aula de ciências, eu tive aula de biologia, eu tive aula de física, eu tive aula de química, eles não têm aula de nada, né? Então, assim, e aí eles param, então, lá no nosso espaço, a gente está realmente com essa dificuldade de tentar criar um portfólio que eles consigam alimentar esse portfólio, enquanto criança. Fernanda. É o tempo que deu tempo. Obrigada. Obrigada, gente, por tudo.
Eu vou aproveitar, não tem nenhuma mãozinha, eu vou, isso que a Fernanda falou, muito interessante. Eu vou dar a contribuição do nosso lugar, né, enquanto Escola da Floresta, de esse processo. Tu quer antes de eu terminar, Azizi? Bruno, com licença, que a Marta estava com a mão levantada, ela estava pedindo para se colocar, e eu acho que a mãozinha dela baixou por alguma questão. Mas ela... tá bem, então. Tá, muito obrigado. Pode falar, Marta. É porque eu abri para avisar a Fernanda que estava sem áudio, e aí a minha mão baixou e só notei agora. Amores, na verdade, são dois questionamentos e, ao mesmo tempo, uma proposta, né? Porque o Zé sempre fala dos círculos de estudo, da gente se aprofundar, e eu vejo essa situação acontecendo sempre. O relato da Fernanda veio contemplar um pouco da minha questão de saber qual é o limiar, né, do que o Bruno trouxe com relação ao paradigma da aprendizagem, da gente querer, né, de alguma forma, ensinar algo. E aí, o Zé sempre chama a atenção da gente sobre esse compromisso que nós temos com esse processo, enquanto tutores, enquanto professores, enquanto educadores. Existe um compromisso ético de trabalhar a aprendizagem dos nossos tutorandos, né? Então, quando a gente está saindo para que ele construa essa autonomia, eu sinto necessidade de intervenções, porque senão a gente cai naquilo que a Fernanda acabou de exemplificar, o registro e das crianças não perceberem o que estão aprendendo. E quando percebem, não sabem como registrar isso. E muitas vezes é uma coisa simples, é uma frase, é um momento do registro, como disse o Zé, com vídeo, com foto, com escrita da própria criança. Ah, mas ela ainda está escrevendo, não importa, só dela pegar ali o seu diário e colocar o que ela aprendeu, já é um registro, e que depois a gente pode explorar. Então, eu sinto que a gente podia aprofundar um pouco mais essas questões de como intervir para que não seja uma imposição, para que não seja pelo nosso caminho, como trouxe muito bem o Gabriel, para que a gente perceba que a criança não quer nos agradar, fazendo o que a gente está propondo, mas que dentro do que ele mesmo se propõe, que ele aprenda a sistematizar, que ele aprenda a aprofundar, porque senão ficou muitas coisas na superficialidade. É o que eu sinto, tá, gente? Então, eu estou trazendo isso para vocês, porque talvez a gente precisasse conversar mais sobre isso exatamente. É isso. Beijo. A Marta, tu introduziu não, já falou quase tudo que eu ia trazer também. É justamente esse equilíbrio, ele é muito tênue, porque ele não tem um padrão, então depende de um processo que é até intuitivo na relação, porque eu acredito que, eu costumo dizer que tem a crista da onda na relação de tutoria, né? Nem sempre a gente consegue estar na crista da onda, que é conseguir estar nesse ponto de potência máxima da relação, mas nós tutores buscamos esse ponto, né? E isso que a Marta trouxe, a partir do que a Fernanda, né? Eu acho muito importante, eu acho que esse é um dos pontos mais delicados, encontrar esse, e não existe uma fórmula pronta. Nós estamos buscando, e por vezes nós podemos cair para um lado como para o outro, né? E isso faz parte do processo, né? Porque, como a gente diz, sendo um limite muito tênue, entre o quê, né? Trazendo o João para reforçar, entre isso, entre uma educação que eu tenho que ajudar o outro a ir além dele mesmo, porque todos nós temos sabotadores interiores, né? O que, por exemplo, se tem preguiça. Preguiça faz parte do ser humano, por exemplo. Então, Com licença, Bruno. Oi. Sinalizando que deram os 10 minutos. Eu entendi que eram 15, não? Não. Tá bom, então. Ai. Agradecida. Bom, se vocês quiserem acordar mais um tempo, é possível também. É só importante para nós organizarmos para ver quem poderia ficar, né? Vocês gostariam de mais 5 minutos, Bruno, para fazer alguma colocação, algum fechamento? Todo mundo acorda esses 5 minutos?
Sim. Sim, e aí eu proponho também, Zizi, porque sempre a gente vai querer aprofundar e vai surgir outra coisa, que a gente ouça o Bruno e anote isso, para, de repente, no próximo encontro, a gente continuar para estruturar o que vamos fazer com essa questão. Que sugestão de texto ou de um encontro, para a gente perceber mais esse limiar entre esse processo, né, da construção da autonomia e da aprendizagem. É a sugestão. Agradecida, querida Marta. Inclusive, nós temos uma proposta de fazer o círculo, sim. O próximo passo é entrar nos círculos. Nós temos até já a preparação. Desse próximo encontro, vamos trazer um form que tenha a sugestão e proposta de círculos, para além dessa reunião, também termos essa construção dos círculos, que seria muito importante, pois agora já está nesse ponto de maturidade, de busca de autonomia do aprendizado, muito bem evidenciado pela Marta. Tá? Agradecida, Marta. Então, Bruno, estou passando novamente. Sobre esse ponto, assim, não existe, eu acho que ele é muito importante ser dialogado, esse estudo nos ajuda disso, mas eu creio que é um ponto que não há segurança. Nós não vamos encontrar um lugar seguro, porque realmente esse limite, ele é uma experiência com o sujeito, né? Para que a gente não recaia, num lado, em isso, né, um espontaneísmo que não ajuda o sujeito na sua potência, porque a gente tem, né, potência, latência, né, que quer se desenvolver, por exemplo, sei lá, a gente pode pegar um Beethoven, por exemplo. Se a gente pegasse o Beethoven na infância e desse um smartphone para ele ficar assistindo desenho o dia inteiro e filme, talvez ele nunca chegasse a ser o Beethoven. E isso era a potência dele, né? Então, estar a serviço da potência do ser não é necessariamente o que o ser quer fazer a cada momento. E essa é a sabedoria, né? Porque o querer, ele é uma... Então, como lidar com esse processo, ele é fundamental. Mas também, quando eu falo assim, de estar aberto primeiro à conexão com o outro, é porque tu vai estar... a questão de tu estar livre, primeiro, para se conectar. E conhecendo esse ser, e tu conhecendo a partir da relação, o que tu vai propor para ele, né, a partir dessa conexão, é no teu papel de educador. E tu pode, sim, sugerir e se manifestar e ocupar esse papel do educador. Mas primeiro tu te conecta. Primeiro uma conexão, porque daí tu tá olhando o que esse ser precisa em sua inteireza, e não a partir de uma prévia imaginação intelectual. Então, quer dizer, essa conexão não significa que eu vou estar sempre no espontaneísmo, ou sempre no desejo momentâneo do sujeito, mas eu vou estar atento às suas necessidades, né, integrais de realização da sua potência enquanto sujeito. E fico muito feliz, eu acho que a gente pegou um ponto bem interessante a gente aprofundar mesmo. Mariana. Era isso que eu queria falar, eu dizer, não vamos perder esse ponto, porque eu acho que agora a gente chegou, né, no ápice da questão da tutoria, assim, de aprender a ajudar a aprender, sabe? Nós vamos aprender a aprender e apoiar o aprendizado daquela criança, porque eu acho que o processo de registro e de organização do conhecimento é como a gente aprende, né? Então, aí, esse é o mecanismo que a gente tem que se integrar enquanto tutor e com a criança para conseguir fazer esse processo sem invadir, mas sem desamparar, ou sem deixar tudo muito desconexo. Eu não organizei essa fala, porque, né? Mas eu não sei se ficou fácil de compreender o que eu falei, mas eu acho que a gente também tem que continuar nesse assunto, porque estamos necessitando. Obrigada. Valeu, gente. Até mais. Gratidão aí pelo encontro lindo. Obrigado. Só uma coisa, Bruno, só para lembrar que Mozart não teve, Beethoven não teve um tablet, teve Mozart como tutor. Né? Tu vê só que tutor, hein? O Beethoven, o primeiro tutor do Beethoven, já no final de vida, foi o Mozart. E daí também, uma coisa que tem me preocupado cada vez mais, a tutoria e as relações intergeracionais. Mas a gente conversa isso depois. Beijo, ótimo feriado, ótimo dia do trabalho.
Grande abraço, até o nosso próximo encontro. E vamos trazer no nosso próximo encontro essas questões. Vamos aprofundar a tutoria. Grande abraço, até mais. Agradecida. Grande Grande abraço. abraço. Até. Até mais.